Olá, meu nome é Amanda Moraes, eu sou produtora e eu trabalho com produção cultural há mais de 10 anos. Hoje eu vou trazer um tema para vocês que eu considero muito importante, que é o mercado da música independente no Brasil e a importância dos editais públicos. Então, para iniciar esse bate-papo, vamos começar falando um pouquinho desse mercado e da sua importância no contexto da indústria musical brasileira. A música independente, ela é formada por algumas figuras. Entre elas, a gente pode citar os artistas, os produtores, os selos, as distribuidoras, as gravadoras e as casas de show. Aqui, vale a pena explicar um pouquinho melhor a função do produtor, do selo e da gravadora, porque muita gente confunde essas três funções. A produtora é a pessoa que vai ficar responsável por gerenciar o seu projeto. Ela que vai controlar o orçamento, ver se ele está atendendo os prazos estabelecidos, se está saindo com a qualidade proposta. No Brasil, o produtor também pode ser a figura que vai negociar o seu show com as casas e espaços culturais. E o selo e a gravadora? Em termos gerais, um selo pode ser definido como uma marca ou uma etiqueta que identifica e representa a música de um artista ou grupo musical. Um selo musical é uma empresa independente ou uma subdivisão de uma grande gravadora que se concentra na gestão, na promoção de um conjunto específico de artista ou um gênero musical mais específico. O selo é responsável por produzir, distribuir e promover a música de seus artistas. E a gravadora? A gravadora é uma empresa que produz, distribui e vende música em larga escala. Ela é responsável por assinar contrato com os artistas e bandas para produzir, gravar e lançar sua música. Elas, as gravadoras, são geralmente grandes corporações que têm muitos selos musicais em sua administração. As gravadoras possuem equipe de profissionais como produtores musicais, engenheiros de som, gerentes de marketing, equipe de distribuição, que trabalham em conjunto para produzir e promover a música dos artistas que estão sobre o seu selo. Elas são responsáveis por investir em artistas e suas produções musicais, além de desenvolver estratégias de marketing para lançar a música desses artistas e fazer com que chegue a um público maior possível. As gravadoras também são responsáveis pela produção física de mídias, como CDs, vinis, fitas cassetes e outras formas de gravação, bem como pela distribuição desse material para lojas e plataformas de streaming. No mercado de música independente, muitas vezes são os artistas que produzem, distribuem e promovem sua música sem o suporte financeiro e estrutural das grandes gravadoras e muitas vezes até sem a ajuda de um selo. No contexto da indústria musical brasileira, a importância do mercado de música independente é muito grande, principalmente porque é ela que oferece oportunidade para artistas que não se encaixam nos modos comerciais das grandes gravadoras e também é responsável por promover a diversidade musical, pois abrange diferentes estilos e regiões do país. A sua importância também pode ser medida pelo sucesso de alguns artistas que começaram de forma independente e conquistaram o reconhecimento nacional e internacional, como por exemplo é o caso da cantora Anitta, que começou sua carreira em um programa de TV independente na cidade do Rio de Janeiro e hoje está aí bombando para o mundo inteiro, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que o mercado de música independente ele é muito importante no contexto da indústria musical brasileira, pois ele promove a diversidade musical, ele oferece oportunidades para artistas que não se encaixam no modelo comercial das grandes gravadoras e contribui para o fortalecimento da cultura brasileira. Os artistas independentes muitas vezes têm dificuldades para produzir e distribuir suas músicas, devido à falta de recursos financeiros e estruturais. Dentro desses recursos estruturais, a gente pode destacar alguns, que é pouco acesso ao meio de divulgação. As grandes gravadoras possuem um maior alcance em relação à divulgação de suas músicas, uma vez que possuem os recursos financeiros e estrutura para investir em campanhas de marketing, publicidade. Dessa forma, os artistas independentes têm dificuldade para alcançar o grande público e promover as suas músicas. Pouca visibilidade nas mídias tradicionais. Muitos programas de TV, rádio, jornais focam em artistas que já possuem o sucesso comercial, deixando de lado a promoção de artistas independentes. Isso faz com que a visibilidade desses artistas seja reduzida e dificulta um pouco a sua entrada no mercado musical.
baixa remuneração, e aqui é muito importante de dizer que as plataformas de streaming de música como Spotify e Deezer são as principais fontes de distribuição de música na atualidade. No entanto, o pagamento feito aos artistas independentes é muito baixo em relação aos artistas que estão em grandes gravadoras. Ausência de estrutura para produção. Muitos artistas independentes não possuem estrutura própria de produção, como estúdios de gravação, equipamentos de som, o que torna a produção musical muito mais difícil e onerosa. Em resumo, os artistas independentes enfrentam diversas dificuldades para produzir e distribuir suas músicas. É nesse cenário que entram os editais públicos, que oferecem recursos financeiros e apoio para a produção e promoção da música independente. Editais públicos. Os editais públicos são mecanismos de financiamento e incentivo à cultura e às artes promovidos pelo poder público, geralmente por meio de órgãos ou entidades governamentais responsáveis pela cultura. Eles são instrumentos importantes de fomento à produção artística e cultural no país e têm como objetivo apoiar e estimular a criação, a produção e a difusão na área cultural. Funcionam por meio de divulgação, então normalmente é através de um site onde se divulga o edital, que contém as informações sobre os critérios de seleção, as modalidades de apoio, os prazos, os recursos financeiros disponíveis e as orientações para inscrição dos projetos. Os artistas, produtores e instituições culturais interessados em participar devem enviar os seus projetos de acordo com as especificações do edital. Os projetos são avaliados por uma comissão de especialistas que verifica se eles atendem aos critérios estabelecidos no edital. Os projetos aprovados recebem recursos financeiros para a realização das atividades propostas, como produção de espetáculos, gravação de álbum, realização de exposições, cursos, oficinas, entre muitas outras iniciativas culturais. Não esqueçamos também das ações de formação, né, que também são importantes nesse contexto. Os editais públicos são importantes para democratizar o acesso aos recursos públicos e garantir que a produção cultural seja diversa e plural. Além disso, eles possibilitam que artistas e produtores independentes tenham oportunidades de realizar seus projetos e difundir seu trabalho, que contribui para o fortalecimento da cultura brasileira. Eu vou citar aqui um pouquinho alguns exemplos de editais. Então, eu vou começar falando dos editais para produção e difusão cultural. Esses editais são voltados para projetos culturais como produção de espetáculos de teatro, cinema, música, artes visuais, literatura, entre muitos outros. Eles podem ser regionais, estaduais ou nacionais e geralmente oferecem recursos financeiros para que os projetos sejam viabilizados. Editais de formação e capacitação. Esses editais são voltados para a capacitação e a formação de profissionais em diferentes áreas, como artes cênicas, música, audiovisual, entre muitas outras. Eles podem ser destinados a estudantes, professores, artistas e profissionais da cultura em geral. Editais de patrocínio. Esses editais são voltados para empresas interessadas em patrocinar projetos culturais. As empresas podem destinar parte do seu orçamento para patrocinar eventos e atividades culturais, recebendo em trocas incentivos fiscais previstos em leis de incentivo à cultura, como por exemplo a Lei Rouanet, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Editais para a preservação do patrimônio histórico. Esses editais são voltados para a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Eles podem incluir a restauração de prédios históricos, monumentos, arquivos, bibliotecas, entre outros. Editais de produção de conteúdo digital. Esses editais são formados para produção de conteúdo digital, realidade virtual, jogos em diferentes formatos, eletrônicos, aplicativos, animação, entre muitos outros. Falando mais especificamente da área musical e das leis de incentivo à cultura relacionadas à música, entre elas a gente pode destacar a Lei Rouanet. Oficialmente conhecida pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, é uma das principais leis de incentivo e cultura do Brasil. Ela foi criada em 1991
e tem como objetivo fomentar a produção cultural em todo o país por meio da concessão de incentivos fiscais a empresas e pessoas físicas que queiram investir em projetos culturais. De acordo com a Lei Rouanet, as empresas e pessoas físicas que investirem em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura pode abater uma parte desse investimento do imposto de renda devido. No caso das empresas, esse abatimento pode chegar até 4% do imposto de renda devido. Os projetos culturais que podem ser beneficiados pela Lei Rouanet são os mais diversos possíveis, incluindo shows, festivais, espetáculos de teatro, dança, circo, exposições de arte, projetos audiovisuais, entre muitos outros. Para serem aprovados, esses projetos precisam passar por um processo de análise e seleção realizado por uma comissão técnica do Ministério da Cultura. Entre as vantagens da Lei Rouanet, podemos destacar as possibilidades de acesso e recursos financeiros para a realização de projetos culturais, que muitas vezes não teriam recursos próprios para serem realizados. Além disso, a lei ajuda a democratizar o acesso à cultura ao permitir que mais pessoas tenham acesso a eventos e atividades culturais a preços populares. No entanto, a Lei Rouanet também é alvo de muitas críticas e controvérsias, principalmente por quem não entende muito como essa lei funciona. Por conta dessas críticas e controvérsias, em 2019, a lei passou por uma reforma que alterou algumas de suas regras e procedimentos em uma tentativa de torná-la mais transparente. Eu vou citar aqui algumas mudanças que houve dessa mudança de 2019. Teto de incentivos fiscais. Foi estabelecido um teto de 1 milhão por projeto por ano para empresas que desejam investir em cultura via Lei Rouanet. Antes, não havia um limite para o valor que essas empresas poderiam investir. Foco em projetos regionais. A nova lei estabelece que no mínimo 20% dos recursos disponíveis para a Lei Rouanet devem ser destinados a projetos realizados fora do eixo Rio-São Paulo. Aumento e transparência. A lei prevê a criação de um portal de transparência para a divulgação dos projetos aprovados e seus respectivos valores, além de tornar obrigatória a publicação dos resultados dos editais e divulgação de relatórios de acompanhamento e prestação de contas do projeto. Redução de burocracia. Foi criado um sistema eletrônico para apresentação de projetos e prestação de contas com o objetivo de reduzir a burocracia e agilizar o processo de aprovação. A nova lei estabeleceu novos critérios para aprovação, priorizando ações e formações de público, acessibilidade e diversidade cultural, além de estabelecer regras para a distribuição dos recursos entre diferentes áreas culturais. E o que é preciso para se inscrever na Lei Rouanet? Elaborar um projeto cultural que esteja em conformidade com as diretrizes da Lei Rouanet. O projeto deve ter um orçamento detalhado, bem planejado, uma justificativa que explique o projeto e explique como ele contribuirá para o desenvolvimento da cultura no país. Cadastrar o projeto no SALIC. Você vai fornecer todas as informações necessárias como objetivo, cronograma, orçamento, equipe, plano de divulgação, contrapartida e outras informações relevantes. Para se inscrever é preciso fornecer essas informações. Depois que você forneceu essas informações, você vai enviar o projeto para avaliação do Ministério da Cultura. O projeto será avaliado por uma comissão técnica que verificará se ele está de acordo com as diretrizes da lei e se tem potencial para ser aprovado. Após a avaliação, o projeto pode ser aprovado, reprovado ou sofrer ajustes. Se aprovado, o proponente poderá captar os recursos de empresas e pessoas físicas que poderão abater o valor doado no imposto de renda. Após a realização do projeto cultural incentivado pela Lei Rouanet, o proponente deve prestar contas do recurso captado e utilizado. Essa prestação de contas é uma obrigação legal e deve ser feita de forma detalhada e transparente, seguindo as normas e exigências estabelecidas pela legislação. A prestação de contas deve ser apresentada no prazo máximo de 60 dias após a conclusão do projeto e deve incluir todas as informações relativas à captação e utilização dos recursos, bem como os resultados obtidos com a realização do projeto.
Entre os documentos que devem ser apresentados na prestação de conta estão a descrição detalhada do projeto, o plano de aplicação de recursos, as notas fiscais, recibos, fotos do evento, vídeos, os pagamentos, os comprovantes e a contrapartida cultural que foi oferecida. Caso a prestação de contas não seja feita ou seja considerada insatisfatória pelo Ministério da Cultura, o proponente pode ter seu nome incluído em uma lista de inadimplentes, o que impede a participação em novos projetos culturais incentivados pela Lei Rouanet. Portanto, é fundamental que o proponente do projeto cultural se organize para cumprir todas essas exigências da prestação de contas e manter uma comunicação clara e transparente com as empresas e pessoas físicas que contribuíram com o projeto. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é uma legislação específica de cada estado brasileiro e tem como objetivo fomentar e produzir a cultura regionalmente. Essa lei prevê possibilidades de incentivos fiscais para empresas que queiram patrocinar projetos em seus respectivos estados. Os incentivos fiscais oferecidos pela Lei Regional da Cultura podem ser obtidos por empresas que optam por destinar parte também desse imposto de renda devido para projetos culturais, como shows, festivais, exposições, peças teatrais, entre muitos outros, muito parecido com a Lei Rouanet nesse quesito. Dessa forma, a lei busca estimular o patrocínio cultural por parte das empresas, ao mesmo tempo que apoia e fortalece a produção cultural no país. Cada estado tem sua própria lei regional da cultura, com regras específicas e procedimentos próprios para inscrição e seleção de projetos que vão ser financiados. É importante ressaltar que esses incentivos fiscais não representam uma renúncia fiscal do Estado, e sim uma forma de alocar recursos em projetos culturais que tenham relevância para a comunidade local. Eu vou citar agora alguns exemplos de leis regionais de cultura, como o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e o FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas leis estaduais possui suas próprias características e benefícios, mas todas têm em comum o objetivo ao fomento e à cultura regional. Aqui eu vou falar um pouquinho melhor sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a lei que deu ao Estado de São Paulo, que é a lei que regulamenta o Programa de Ação Cultural, que é o PROAC, que funciona por meio de abatimento de impostos, mas também prevê outras formas de incentivo à cultura. O PROAC é um programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, como eu falei lá em cima, que tem como objetivo fomentar e promover atividades culturais em todo o Estado. O PROAC foi criado em 2016, com um foco principal de democratização de acesso à cultura e descentralização das atividades culturais, levando a produção artística para além da capital. Para participar do PROAC, os produtores culturais precisam apresentar projetos devidamente estruturados e que estejam de acordo com as diretrizes do programa. Além disso, é necessário seguir uma série de regras e procedimentos que incluem comprovação de capacidade técnica para realizar o projeto. Uma das vantagens do PROAC é que os projetos selecionados recebem recursos diretamente do governo estadual, sem a necessidade de captação de recursos junto a empresas e pessoas físicas, como ocorrem em outras leis de incentivo. Além disso, os projetos aprovados pelo programa têm a oportunidade de utilizar o selo PROAC em suas divulgações, que podem ajudar a valorizar a marca e atrair mais público para o seu projeto. Para se inscrever no PROAC, é preciso se cadastrar no sistema, que é através de um site ou uma plataforma online, e seguir alguns dados importantes como elaboração do projeto. É fundamental elaborar um projeto cultural completo e detalhado, com informações como objetivo, justificativa, metodologia, público-alvo, cronograma. Um cronograma bem feito é sempre muito importante nesses projetos. O orçamento, porque ele quer saber se com o dinheiro que você está colocando lá você vai conseguir realizar o seu projeto a contento, e outras informações relevantes para a área cultural em questão. É importante lembrar que cada área cultural tem suas peculiaridades e exigências, então é importante se informar sobre elas antes de elaborar o projeto. Verificação de prazos de editais. É necessário verificar os prazos para inscrição no PROAC,
que podem variar de acordo com a área cultural e a modalidade de apoio solicitada. Também é importante ler atentamente o edital correspondente à área cultural que o projeto se insere, para conhecer os critérios de avaliação e os documentos necessários para inscrição. Envio do projeto. Depois de cadastrado no sistema, é possível enviar o projeto cultural juntamente com a documentação necessária. A documentação pode variar também de acordo com a área cultural e a modalidade de apoio solicitada, mas geralmente inclui documentos como cópia do CPF ou CNPJ, comprovante de residência, declaração e outras fontes de financiamento, se houver. O projeto será avaliado por uma comissão técnica do PROAC, que levará em conta os critérios estabelecidos pelo edital na área cultural em questão. Se aprovado, o projeto receberá um certificado de aprovação que permite que o proponente busque recursos junto a empresas e pessoas físicas que desejam apoiar o seu projeto ou recebam um incentivo direto da PROAC. No caso de captação de recursos, é importante lembrar que a captação de recursos é de responsabilidade do proponente e que o PROAC não garante o apoio financeiro desse projeto. A prestação de contas deve ser feita no sistema online do PROAC, ou pode ser mandado via e-mail, dependendo de como for feito o seu projeto, tem que verificar essas regras no momento da inscrição. E inclui documentos como notas fiscais, fotos, vídeos, comprovantes de pagamento, entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura, que é a política pública da cidade de São Paulo, que tem como objetivo fomentar e valorizar a produção artística e cultural local. Esse sistema foi criado pela Lei de 15.948 em 26 de dezembro de 2013 e é um sistema que foi criado para apoio de projetos culturais no município de São Paulo. O sistema funciona por meio de concessão de recursos financeiros a projetos culturais selecionados por meio também de editais públicos. Os projetos selecionados recebem um apoio técnico e financeiro para a realização de atividades culturais nas mais diversas áreas. Os recursos financeiros para o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura vêm do Fundo Municipal da Cultura, criado por essa mesma lei. E ela é composta por recursos orçamentários do município, doações e outros recursos que venham ser destinados à cultura dentro do município. O Sistema Municipal de Incentivo à Cultura é uma importante ferramenta de valorização e estimula a produção cultural na cidade de São Paulo, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural local e para o fortalecimento da cultura criativa na cidade. A gente pode citar aqui como exemplo o Programa de Fomento à Música do Estado de São Paulo, que incentiva a produção musical na cidade por meio de apoio financeiro para a realização de projetos. Eu já falei um pouquinho sobre o mercado de música independente, já falei sobre a importância dos editais, e como eles, um pouquinho sobre alguns e como eles funcionam. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como esses editais são de extrema importância para os artistas independentes, que muitas vezes não têm recursos financeiros para produzir e distribuir sua música. Eles oferecem uma oportunidade de acesso e recursos públicos para que esses artistas possam realizar seus projetos musicais e apresentá-los ao público. Os editais públicos são um meio importante de democratização de acesso à cultura, uma vez que possibilitam que artistas independentes tenham acesso a recursos financeiros para a produção de suas obras, além de fomentar a criação e formação e difusão de artistas em todo o país. Além disso, os editais públicos oferecem possibilidades para que os artistas independentes sejam selecionados por uma comissão de avaliação que avalia a qualidade artística dos seus projetos e assim possam apresentar em grandes eventos e festivais culturais, ampliando a sua visibilidade e reconhecimento no cenário artístico nacional. Essa democratização de acesso aos recursos públicos por meio dos editais públicos é importante para a produção da diversidade cultural no país, já que oferece oportunidades iguais para que artistas de diferentes regiões e culturas possam apresentar os seus projetos, fortalecendo a identidade cultural brasileira. Portanto, os editais públicos são uma ferramenta importante para que artistas independentes possam ter acesso a recursos financeiros e ampliar sua visibilidade e reconhecimento no cenário artístico nacional, além de contribuir para a promoção da diversidade cultural e democratização de acesso à cultura.
Eu vou exemplificar aqui o caso de alguns sucessos de artistas que tiveram seus projetos financiados por meio de editais públicos, como por exemplo o rapper Criolo, que foi beneficiado pelo edital do programa Natura Musical em 2014. Com o apoio do edital, ele lançou o álbum Convoque Seu Buda, que foi eleito um dos melhores discos do ano pela crítica especializada. A cantora e rapper Tássia Reis teve o seu projeto financiado pelo edital da Secretaria Municipal da Cultura em 2017. Com o apoio do edital, ela lançou o álbum Outra Esfera, que recebeu críticas positivas e foi indicado ao prêmio APCA. O Francisca Lombre. A banda Francisca Lombre recebeu o apoio do PROAC para a gravação do álbum Rasga a Cabeça, que foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock e Música Alternativa da Língua Portuguesa. Lineker e os Caramelos. A Lineker e os Caramelos recebeu o apoio da Lei Rouanet para a realização de turnês no Brasil e pelo exterior. Com esse suporte, a banda pôde se consolidar como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea. Sem contar muitos outros projetos que tiveram concessão de passagens, conseguiram fazer a circulação dos seus shows e oportunidades para realizar suas festas e outros eventos, festivais, por exemplo. Temos o caso recente da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc disponibilizou um recurso total de 3 milhões de reais para ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante a pandemia do Covid-19. Esse apoio ele foi distribuído através de pagamento de auxílio emergencial para artistas que trabalham no setor cultural, que foram diretamente impactados pela pandemia, pela realização de editais para a seleção de projetos culturais, com o objetivo de manter a atividade cultural durante o período de isolamento social, e o apoio financeiro, que foi muito importante, a espaços culturais que foram afetados pela pandemia, como teatros, cinemas, museus, bibliotecas e centros culturais. E para finalizar esse bate-papo, eu trago um grande desafio do mercado da música independente, que é o fortalecimento do mercado para garantir a diversidade cultural e artística no Brasil, que também contribui para a formação de novos artistas e profissionais da indústria fonográfica. Por isso, é muito importante que tanto as políticas públicas quanto as iniciativas privadas estejam atentas a essa demanda e apoiem o desenvolvimento desse setor. Mas também é muito importante que a comunidade e grupos organizados estejam atentos e se mobilizem tanto no sentido do entendimento de como funcionam esses editais e essas leis, para compartilhar melhor esses conhecimentos e trocar experiências sobre diferentes temas relacionados à produção, tanto musical quanto as questões de produção, até mais temas mais amplos, como gestão de carreira e principalmente as políticas públicas de incentivo à cultura. Esse entendimento é muito importante para possíveis mobilizações como forma de pressionar as autoridades locais e gestores públicos a criar políticas e editais que atendam às demandas da classe musical. Esse foi o nosso bate-papo sobre o mercado da música independente, a importância dos editais públicos. Meu nome é Amanda Moraes e eu agradeço a você que acompanhou até o final desse bate-papo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.